Saudações, aqui quem fala é o Matheus Henrique do site cursostarget.com e nós vamos aqui à terceira peça do nosso exercício sobre varredura. Esse exercício aqui é um exercício proposto no curso SolidWorks Fundamentos de Projeto e constitui 6 peças, tá? Então nós já desenhamos aqui a primeira, que é a chave Allen, a segunda, que é o gancho. Se você ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, eu peço que você assista, porque tem conceitos importantes, né? E é um aprendizado progressivo. Então, é interessante você assistir aí antes de começar a fazer essa peça aqui. Esse Eclipse aqui, apesar de parecer um pouquinho simples, a parte de desenho do esboço para a criação do sólido é bem complicada, tá? Porque exige algumas relações e então essa aula pode demorar um pouquinho. Então, eu já vou pedindo para você deixar o seu like aí, o seu joinha no vídeo, para fortalecer o canal, tá certo? Então, como que a gente vai fazer aqui para desenhar esse Eclipse aqui? Primeiramente, nós vamos iniciar pelo esboço, tá? Nós vamos definir que a origem vai ser aqui, no início aqui, e nós vamos vir desenhando linhas, tá? Por enquanto, nós não vamos criar os arredondamentos, vamos criar apenas a linha do esboço aqui, aqui vai ser reto por enquanto, vamos vir até aqui, descer e voltar e fazer esse contorno aqui. Depois a gente adiciona os raios, né, os arredondamentos, junto com as dimensões, e aí a gente cria o processo de varredura aqui para concluir a peça, tá certo? Bom, então eu vou ir para o SolidWorks, sem mais delongas. O SolidWorks já está aberto aqui com o arquivo de peça. Eu vou vir na aba esboço, vou criar um esboço, pode ser aqui no plano frontal. Vou pegar a ferramenta de linha e vou iniciar aqui o desenho. Uma linha reta aqui na horizontal, vou descer aqui em ângulo. Cuidado, na hora que você estiver desenhando aí, é importante ressaltar que, olha só, o SolidWorks nos dá algumas relações de esboço, como por exemplo aqui ele está pegando uma relação de perpendicularidade com a linha anterior que eu já tinha criado. Então se eu clicar exatamente nessa condição aqui, vai ser adicionada ali uma relação de perpendicularidade. E eu não quero essa relação, tá? Então vou mover a linha um pouquinho para dentro, vou clicar aqui. E se por algum acaso pegar essas relações aí na hora que você estiver desenhando, não se preocupe, tá? Preste bastante atenção onde está pegando as relações, deixa elas assim mesmo, que na hora que a gente começar a dimensionar o nosso esboço aqui, vai aparecer alguns erros e a gente vai aprender como corrigir esses erros removendo essas relações, tá certo? Então vou continuar aqui o desenho do esboço, vou subir aqui reto por enquanto, mais ou menos aqui. Aqui eu tenho mais uma linha inclinada, repare que está pegando um paralelismo ali, eu vou deixar. Vou pegar mais uma linha aqui e outra que termina aqui. Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alinhar esses pontos aqui, ó, que eles são alinhados na vertical. Então vou tornar vertical, esse com esse eu vou tornar vertical e esse com esse também eu vou tornar vertical. Já vou aproveitar e vou adicionar o raio aqui do final, não é uma linha reta, né? É um raio aqui. Então, vou pegar aqui a ferramenta arco por 3 pontos, vou clicar primeiro ponto, segundo ponto, e como a própria ferramenta já diz aqui a configuração que a gente selecionou, arco por 3 pontos, né? Terceiro ponto mais ou menos aqui para criar o arco ali. Posso pegar a ferramenta parar a entidade, cortar essa linha aqui e já temos o arco. Repare que eu tenho o centro do arco aqui, ó, então eu posso movimentar ele por aqui, tá? Bom, vamos começar então a dimensionar, para a gente ver como que vai ficar aqui esse nosso esboço. Deixa eu abrir aqui novamente o desenho. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Então, vou começar por aqui, ó. Essa cota de 18, 36, e vou ir colocando essas cotas aqui, depois a gente adiciona os arredondamentos. Vou fechar aqui novamente, pegar a ferramenta Dimensão Inteligente. Vou adicionar aqui a cota de 18, deixa eu ver de onde que ela parte, deixa eu abrir o desenho de novo. Bom, deixa eu dar um zoom aqui. Ah, ok, eu tenho aqui, ó, um ponto não especificado, né? Então eu não deveria ter colocado a origem aqui. Eu deveria ter iniciado com a origem aqui e depois dimensionado para lá. Então tá bom, não tem problema, a gente corrige isso daqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar em ESC para desabilitar a ferramenta Dimensão Inteligente. Vou clicar aqui, ó, e repare que nós temos aqui uma relação de coincidente, ou seja, o ponto da linha está coincidente com a origem. Eu vou clicar nessa relação, vou clicar em Delete no meu teclado. E a relação foi deletada. Agora eu posso arredar o meu esboço para cá, ó, e aí eu posso definir, posso selecionar todo o esboço aqui, ó, e arredar ele todo. Posso definir que a minha origem vai ser aqui, tá certo? E aí a gente vai adicionando relações aqui para amarrar esse esboço, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou definir aqui a dimensão de 18, que vai ser da origem até a tangente do arco aqui.
Para pegar uma dimensão até uma tangente do arco, basta você pressionar a tecla Shift. Ó. Quando eu passo o cursor do mouse, ó, aparece a cota ali. Eu clico e aí eu posso posicioná-la de várias formas aqui. Eu vou posicioná-la aqui, ó, na horizontal. Cuidado para não pegar um pouco inclinado, tá? Então, é na horizontal aqui, ó, nessa posição. Ok, aqui é 18. Certo? Deixa eu centralizar aqui o meu esboço. Eu tenho ainda uma cota de 36 até essa pontinha aqui. Então, eu vou pegar aqui a cota de 36. Deixa eu pegar a ferramenta de dimensão inteligente. Cota de 36 para cá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de cotas. Eu tenho uma cota de 22 daqui para a origem. 22. Repare que o nosso esboço vai se deformando, né? Uma vez que é um esboço um pouco mais complexo. Ele vai se deformando, mas não tem problema. A gente vai corrigindo ele aí conforme a gente for criando. Vou adicionar mais uma cota daqui para cá, que vai ser 12. Deixa eu ver onde mais eu tenho cotas. Eu tenho uma cota de 15 aqui. Eu tenho uma cota de 2 milímetros. Eu tenho uma de 21 aqui embaixo. De 21. Certo. Repare que nosso esboço ainda não está parametrizado, né? Então vamos fazer aqui com que ele fique parametrizado. Eu vou pegar aqui a origem, vou alinhar com esse ponto aqui na horizontal, vou fazer a mesma coisa com esse ponto aqui, vou alinhar ele na origem, e vou alinhar também o centro do arco aqui, ó, com ele na origem, na horizontal, tá? Não torne coincidente, porque vai dar errado aí, uma vez que a gente tem aqui o raio de 15, e a gente tem uma distância para a origem de 18, né? Ou seja, a gente tem uma diferença de 3 milímetros ali. Então aqui, ó, é 15. 15. Ok, nós já temos ali parte do nosso esboço parametrizado, né? Deixa eu ver o que falta aqui para a gente definir ainda esse esboço. Vou movimentar essa linha aqui. Tá, ele está me pedindo mais uma cota aqui, né, para definir. Eu posso definir aqui essa cota, deixa eu ver aqui como. Eu posso utilizar aqui uma relação de simetria, né? Posso criar uma linha tracejada aqui, né? Uma linha de construção, e criar uma relação de simetria aqui. Ou então, eu posso falar que essa linha aqui desse ângulo é igual a essa linha aqui. E aí, eu acredito que ele vai pegar, pegou um ponto central ali, eu acredito que ele vai me dar ali um esboço totalmente definido. Deixa eu ver aqui por que essa linha ficou sobre a outra. Provavelmente alguma relação aqui que eu não podia ter criado e acabei criando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 2 milímetros, né? Então, eu teria que ter aqui dentro 15 menos 2 aqui, menos 2 do lado de cá. Eu teria que ter 11. Vou analisar aqui para ver o que é que está dando erro. Deixa eu só alinhar esses dois pontos aqui já para definir tudo. Provavelmente, esse centro aqui não é alinhado com a origem. Se eu alinhar ele com a origem aqui, deixa eu ver o que está me dando de... Ou esse daqui não é alinhado com a origem. Deixa eu desalinhar aqui para ver. Certo. Mover para baixo. Agora sim, realmente, esse centro aqui do arco não era alinhado. Correto. Então, ó, uma vez que o arco pega da parte de baixo, aqui do externo, né, do clips ali, até o interno do clips, eu não poderia estar alinhando aqui essa origem aqui com esse ponto. Então vamos ver como que a gente faz para definir isso daqui. Uma forma de a gente definir isso seria adicionar uma outra cota de 2 milímetros aqui. Então vamos ver. 2 milímetros. Ok, agora nós temos ali o esboço totalmente definido. Apesar de no desenho não mostrar essa cota, né? Deixa eu ver aqui. Não mostra. Agora a gente tem ali... realmente não mostra. Agora a gente tem ali um esboço totalmente definido. Bom, o que falta aqui agora? A gente criar os raios, né, os arredondamentos. Então, vou pegar a ferramenta de Fillet, esboçar Fillet. Olha só, repare que como o raio aqui está definido como 10 milímetros, se eu clicar nesse ponto aqui, ó, ele não aceita. Ó. Ele aparece uma mensagem ali, o Fillet não pode ser adicionado porque o raio especificado eliminaria uma das entidades, né, ou dos elementos. Para corrigir isso aqui, basta eu adicionar um raio menor. O raio aqui é 2 milímetros, então vai ser adicionado com 2 milímetros. Aqui também. Ok, sem problema. Deixa eu ver se tem mais algum de 2 milímetros aqui. Tem aqui e aqui também.
ok para confirmar. Os demais são com 5 milímetros, então eu vou adicionar também com 5 milímetros. Essa mensagem que está aparecendo aqui, pessoal, é porque eu adicionei uma cota aqui, tá? Ó, bem aqui nesse ponto. Deixa eu voltar aqui para você ver a mensagem novamente. E olha só, quando eu clicar aqui, aparece, ó, o segmento que está sendo filetado tem uma relação no ponto médio. Ou seja, eu vou clicar em sim, tá? Para criar o fillet, ou seja, como eu tinha aqui uma relação de equidistante aqui, se eu crio esse fillet aqui, quer dizer que do ponto médio para cá, vai ter uma distância diferente do que do ponto médio para cá, tá? Isso daqui para a gente não vai influenciar. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou criar outro fillet aqui, outro aqui, com 5 milímetros de raio. Ok para confirmar. Pronto, já temos ali o perfil do nosso, o caminho, né, do nosso Clips. Eu posso sair do ambiente de esboço e, como a gente já sabe, para a gente criar um ressalto base varrido, a gente precisa de um caminho e também de um perfil. O perfil eu vou criar bem aqui na pontinha. Eu posso criar o perfil nesse plano direito aqui, bem alinhado com a origem. Aí, no caso, eu teria que criar uma varredura para cá e outra para cá, para cobrir todo o caminho, né? Eu não lembro em qual versão do SolidWorks eles colocaram para a gente fazer varredura para os dois lados ao mesmo tempo. Mas, se não me engano, em versões mais antigas não tem. Então, se você estiver utilizando a versão mais antiga aí, provavelmente, se você criar o perfil aqui no plano direito, você vai ter que criar uma varredura para cá e depois uma varredura para pegar a pontinha aqui do esboço. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui na prática, só para ficar mais claro aí essa explicação. Vou pegar a ferramenta de círculo, vou criar um círculo aqui, vou selecionar o ponto central desse círculo, a linha, e vou colocar aqui como fazer penetração. Assim o círculo vai ficar ali com o ponto central passando exatamente na linha. Vou dimensionar para 2 milímetros, que é a espessura do arame, né? A bitola do arame ali, o diâmetro, ó, 2 milímetros de diâmetro, e vou criar o recurso de varredura. Vou selecionar o perfil. Repare que não nos deu a pré-visualização, provavelmente vai acontecer um erro. Deixa eu clicar aqui. Ó, aconteceu um erro, a operação de varredura falhou. Por que ela falhou? A gente tem uma distância de 2 milímetros aqui entre essas duas linhas. Como o diâmetro desse círculo aqui é 2 milímetros, o raio vai ser 1 milímetro aqui. Ou seja, quando ele criar o sólido aqui e o sólido aqui embaixo, esses dois sólidos vão ocorrer uma penetração. Mesmo que seja ali bem superficial, vai ter um toque ali entre esses dois sólidos. E isso o SolidWorks não vai permitir isso. Então, para corrigir isso, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou entrar novamente no esboço. Deixa eu dar um duplo clique aqui no esboço. Vou pegar esses 2 milímetros aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar 1.999. Tá? Por que eu estou colocando 3 casas decimais aqui, 999? Porque o meu SolidWorks aqui está configurado para trabalhar com essas 3 casas decimais. Só que, a partir da segunda casa decimal, ele já vai arredondar para 2. Então, se eu colocar aqui, ó, Enter, olha só, ele ainda vai me dar o resultado de 2 ali, e no meu detalhamento também vai aparecer 2, a não ser que eu especifique que eu quero 3 casas decimais. Já se eu colocasse apenas 99, ó, se eu colocasse 1.9, ele me daria 1.9. Se eu colocasse 1.99, ele me daria também 1.99, por isso eu utilizei 3 casas decimais ali. E 1 milésimo só ali de diferença na medida não vai influenciar em praticamente nada nessa nossa peça aqui. É claro que em algumas condições aí você vai ter que avaliar essa alteração, né? Então vamos lá, voltar aqui no ressalto base varrido, vou selecionar o perfil, vou selecionar o caminho. Aqui, ó, exatamente o que eu falei, ó, ele me deu uma extrusão só daqui do esboço para cá, ó. Se eu quisesse uma extrusão de material, se eu quisesse, eu poderia selecionar aqui a opção bidirecional aqui nas configurações da ferramenta e ele me daria para os dois lados, mas eu não me recordo em qual versão do SolidWorks foi adicionado isso daqui. Se não me engano, nas versões antigas não tinha essa opção de bidirecional. Então você teria que criar uma varredura para um lado e depois uma outra varredura para o outro. Para a gente não precisar fazer isso, o que eu aconselho? Que você crie um plano de referência aqui. Pode ser que aí no curso, na aula de varredura, você ainda não tenha visto como criar geometrias de referência, mas é bem simples, eu vou mostrar aqui. Eu vou deletar esse esboço aqui, vou selecionar ele, vou clicar em Delete, estou perguntando se eu realmente quero deletar, sim eu quero.
Vou vir aqui ó, na barra de ferramentas Recursos. Eu vou vir aqui ó, em Geometrias de Referência. Eu vou clicar na setinha aqui para abrir o menu drop-down. Eu tenho aqui algumas opções. Eu vou clicar em Plano. Ele já me dá aqui as configurações para a criação do plano. Eu vou selecionar esse ponto aqui, que é onde eu quero criar o plano. E vou selecionar essa linha aqui. E aqui ó, eu tenho a opção perpendicular, ou seja, a linha vai estar perpendicular ao meu plano, ou o meu plano vai estar perpendicular à minha linha, né? Já está totalmente definido, vou clicar em OK, e eu posso agora selecionar esse plano aqui, criar o círculo aqui, agora eu vou criar um pouquinho mais rápido, uma vez que a gente já viu como fazer. Vou definir aqui ele como coincidente, vou adicionar a cota, 1.999 para não ter problema. Na hora de criar a varredura, eu posso agora ocultar esse plano. Como que eu faço isso? Clico nele, posso clicar nele aqui com o botão direito. Cadê? Deixa eu ver aqui a opção para ocultar esse plano. Eu estou dentro do ambiente de esboço, então tem que sair primeiro. Vou clicar nele, eu tenho o olhinho aqui, ó, ocultar. Eu ocultei o plano, ele não foi deletado, tá? Ele ainda existe, ele está aqui na árvore de projetos, mas ele está oculto, eu não consigo visualizar. Agora sim eu posso pegar a ferramenta Ressalto Base Varrido, selecionar o perfil, selecionar o caminho e eu tenho aí todo o nosso sólido criado. Vou clicar em OK para confirmar. Já temos o nosso Clips. Vamos só confirmar se ele foi criado corretamente. Vou vir aqui em Material, botão direito, Editar Material. Vou procurar aqui, se não me engano, um aço cromo inoxidável. Vou pegar aqui ó, aço, vou expandir a pastinha. Eu tenho aqui ó, aço cromo inoxidável. Vou clicar em aplicar, posso fechar. O material já foi aplicado, eu posso verificar isso pela árvore de projetos aqui. Agora eu vou vir na aba avaliar e vou avaliar as propriedades de massa. Eu tenho aqui que a massa é 4,40 gramas, né? Vamos ver no desenho. Deixa eu voltar aqui no meu desenho, abrir aqui o desenho. Opa, tá dando um erro aqui. Pronto, agora eu vou conseguir arrastar aqui. Como os comandos são diferentes, né? E às vezes eu acabo tentando arrastar aqui dentro do Photoshop com o mesmo comando do SolidWorks, por isso que deu erro. Aqui está 4,41 gramas. Por que deu essa diferença de 1 grama aqui? Justamente porque eu alterei o diâmetro ali do arame de 2 milímetros para 1,999. E por que nesse desenho aqui está como 4,41? Provavelmente eu desenhei essa peça em uma versão antiga do SolidWorks e nessa versão antiga ele ainda aceitava que eu criasse esse perfil desse arame aqui com 2 milímetros sem dar nenhum erro. Então, provavelmente teve alguma atualização no software que eles adicionaram esse recurso aí justamente para que você não crie uma peça para que você não faça um projeto que não é possível criar. Ou seja, onde você tem dois sólidos, um dentro do outro, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, nós temos essa diferençazinha de 1 grama aí na nossa peça. Mas é isso aí, peça concluída. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal para você acompanhar os próximos vídeos, viu? Ainda faltam 3 peças para esse exercício, para a gente concluir. Não esqueça de clicar no joinha aí para dar aquela fortalecida no canal e para que a gente esteja sempre criando aí novos vídeos para vocês. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima aula.